BL 5000X. Afinal de contas, como que essa máquina é? Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas, gravando mais um videozinho pra vocês. Hoje um videozinho um pouco diferente, falar um pouquinho mais aí sobre a BL 5000X, muita gente já sabe sobre ela, mas hoje galera a gente vai fazer um vídeo diferente pra vocês. Caminhão Munk carregando a máquina, direto da fábrica. Mais uma 5000X aqui do lado, pessoal fazendo os últimos ajustes, né? Aquela soldinha no final de praxe, mas para finalizar, para mandar para o cliente. Vamos carregar, a gente já carregou uma planta, então estamos carregando uma planta. Deixa eu sair do barulho aqui um pouco. E a carreta com a central foi embora? Não foi embora, tá aqui ainda, tá amarrando a carga. Pessoal, então aqui a gente está carregando uma planta, né, uma central, misturador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, galera, é uma planta da 5000X com central com 4 cubas. O cliente pediu com 4 cubas por causa dos agregados que ele tem lá na pedreira dele. Depois a gente vai fazer um vídeo também, um conteúdo dela já em funcionamento. Misturador de 1000 quilos com um controlador de umidade automático, né? Explicando para vocês sobre o controlador automático, que o controlador auxilia nesse caso, galera. Antes de falar sobre o controlador, né, deixe sua curtida aí, poxa. Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal pra gente trazer mais conteúdos para vocês. Deixe seu comentário se estiver interessado na 5000X, e a gente tá bem feliz com esse projeto aí. Então, o que acontece com o controlador de umidade? O que ele ajuda nesse sentido aqui, pessoal? Principalmente para uma planta, para uma planta completa para bloco. Ele vai identificar a umidade que está no agregado, no traço, dentro do misturador. Então ele vai fazer esse controle, vai fazer a leitura da umidade que está na massa, e ele automaticamente vai fazer a correção de umidade junto com os aditivos. Então ele faz essa mistura antes e joga tudo junto ali. Essa automação, ela tá toda integrada com aquela central ali. Então o que ela faz? Ela vai fazer a pesagem do material, a dosagem desse material, junto com o cimento. Vai ter um silo rasga-saco aqui, não, ele tá desmontado, mas dá para vocês terem uma ideia. Esse cara aqui, eles vão colocar o cimento ali, né? Ele não é a granel ainda, esse cliente. Vai ser por big bag ou por saco de cimento. Então ele coloca o cimento ali, a rosca transportadora leva para a central, pesa junto com os agregados. Então ele vai pesar os 4 agregados desse cliente e vai pesar também o cimento. A esteira, opa, tá bastante vento aqui, pessoal. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu sair aqui. Então esse material, ele vai pro misturador, né? Vai no misturador. E lá no misturador ele vai fazer a leitura dessa umidade, aí vai fazer a leitura e a correção da umidade, mistura, dá o tempo de mistura, abre a portinhola dele ali, que é pneumática. Então todo esse controle quem faz é o painel de automação da nossa central, tá? Vai para a máquina, e a máquina ela tem o processo de automação dela, né? Fez o bloco na máquina e posteriormente ele vai aqui para o nosso robô paletizador para fazer o empilhamento desses blocos, né? Então isso ajuda muito num processo automático, porque ele mantém sempre os mesmos agregados, a mesma dosagem de material e principalmente a umidade. Então ele consegue ter uma conformidade melhor sempre no traço dele. Isso faz com que a máquina tenha um rendimento padrão, né? Infelizmente a máquina ela não consegue interpretar a umidade do traço. Desculpa. É isso, ela não consegue interpretar a umidade do traço para mudar a própria operação da máquina. A máquina não tem essa função. Então a máquina precisa que o traço, que a mistura, ela venha sempre homogênea, principalmente numa máquina automática, que ela venha sempre homogênea para você conseguir manter o ciclo padrão dela, tá? Então isso para um equipamento automático é muito importante, tá? Num equipamento que você opera ele por alavancas, às vezes vem uma diferença de umidade em relação um traço e outro, e o que acontece? O teu operador acaba compensando isso nos golpes de gaveta, no tempo de compactação, ele acaba compensando. Por um lado é bom, né? Por outro lado não é bom, porque você não tem uma uniformidade nos teus blocos, nem de coloração e nem de resistência. Porque quanto mais massa entra no molde, mais pesado ele fica, mais resistência ele vai ter. Então a ideia é que você tenha sempre o mesmo padrão, até para você evitar desperdícios. Numa fábrica de bloco, galera, o padrão é fundamental. Fundamental, porque você estabiliza a tua produção desde a questão de agregados, de custos principalmente.
Então quando você tem um padrão, você mantém sempre a mesma qualidade, o mesmo custo e os mesmos tempos, a mesma produção. Se esse padrão ele não existe, dá para trabalhar sem um padrão? Dá. Tranquilo, né? Mas você vai ter alguns desperdícios. Fábricas menores, geralmente o pessoal trabalha só com misturador ou com betoneira. Você tem desvios de padrão de qualidade muito grandes, muito acentuados. Por quê? Você depende totalmente da função humana, no sentido de abastecer o misturador, abastecer a betoneira. Às vezes o pessoal coloca um pouquinho de material a mais, um pouquinho de cimento a menos, mais umidade, menos umidade. Então isso te reflete no final do dia. E essa conta a gente precisa fazer. Porque você poderia produzir X, você está produzindo menos. Por quê? Porque teve, sei lá, 10 traços, 10 misturas que vieram com mais umidade do que deveriam vir. Então você vai ter um tempo menor de ciclo, né? E em relação à umidade também tem um outro dilema que o pessoal fala muito, quanto mais água melhor. Não é bem assim, tá? A umidade tem que ser na dosagem correta. A mais também é prejudicial. Não é legal ter muita umidade, né? Obviamente que quanto mais umidade você ter dentro do padrão correto, melhor vai ser teu resultado e teu rendimento em relação ao cimento que você está utilizando. Porém, não dá para passar em excesso, né? Então isso não tem como fazer. Ter até tem, mas é prejudicial à tua produção, à tua rentabilidade e não é necessário. Então, quanto mais água, melhor. Dentro do limite, não passem esse limite, cuidem com isso. Mas o que é legal de mostrar aqui para vocês essa planta que a gente está carregando hoje, e a gente vai fazer o vídeo depois lá no cliente de operação, para vocês entenderem como que funciona o processo completo e qual que é a vantagem desse processo completo. A vantagem justamente é essa estabilidade de produção, para você conseguir saber exatamente quanto que você está gastando, quanto que você está produzindo, e você saber exatamente o que de fato, por quanto você pode vender esse produto, né? E você vai ter um controle melhor. Infelizmente, em máquinas com operação manual, isso já é um pouco mais complexo, já é mais difícil, né? A vantagem dessas máquinas manuais, dessas máquinas com operação manual, é o preço. A grosso modo é o preço. Porque se você pegar, por exemplo, a BL5000X, ela tem um valor agregado mais alto. Obviamente que ela tem um valor agregado mais alto. Porém, ela te entrega bem mais qualidade. Então ela te entrega mais vibração, mais compactação. A máquina é bem reforçada para aguentar altas cargas de trabalho. Agora a gente está começando a dar a opção de ter também as bolsas de ar para fixação dos moldes. Então tudo isso são características técnicas que encarecem o valor da máquina, obviamente. Porém, ela te dá um resultado melhor. Quando você alia essa qualidade técnica do equipamento com acessórios corretos, isso faz com que você tenha menos problemas com mão de obra, porque aqui é uma máquina, ela vai pesar tudo igual, vai pesar hoje, amanhã, ela vai manter o padrão. O sensor de umidade é uma máquina, é uma peça, né? Então ela vai medir, faz fazer a leitura ali. Talvez tenha o desgaste dela com o tempo, você faz a substituição com o tempo, ok, mas ela vai manter um padrão para você, porque você não vai ter variações na tua produção. E isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente tem visitado aí grandes empresas, até com máquinas de concorrentes. A gente percebe que a maior falha das empresas que têm máquinas automáticas é a falta de padrão nos agregados, é essa variação. Assim, muitas das vezes isso é uma condição imposta pela região. Você tem essa variação da região mesmo, tem muito o que fazer. Mas quanto menos você tiver isso, quanto você vai ter que criar alternativas para diminuir essa variação de padrão dos seus agregados. Isso você tem que pensar de alguma maneira em como fazer, mas é muito importante você manter esse padrão para que você tenha uma produção estável, né? Você não precisa sangrar a máquina para ela render tudo que tem para render, fazer 2.000 ciclos por dia, não. O importante é você fazer um número de ciclos aceitável, mas que você mantenha essa rotina. Então, isso também é um padrão, até o próprio padrão de produção da própria máquina. Então a gente enxerga isso aí com olhos assim bem atentos, porque isso é importantíssimo, galera. Então você está pensando aí em montar uma fábrica de blocos automática, talvez você não tenha condições de comprar tudo de uma vez só. Tranquilo, comece com uma máquina legal, com uma máquina boa, e com o tempo você vai tá tendo vento pra caramba aqui, ó. Eita, Criciúma tá que tá. Mas pensa que isso daqui vai ser o próximo passo. Isso daqui não vai ter como você ter uma fábrica de blocos se você não tiver esse padrão de qualidade. Você pode até começar sem, mas já pense no próximo investimento, uma central dosadora de concretos. Tá, galera? Vamos ali dar uma olhadinha aqui mais de perto na BL5000X, vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, o outro caminhão já está esperando aqui para carregar. Para vocês terem ideia, né? São necessários uma carreta e um caminhão. Eu acho que o caminhão vai ser pequeno, vamos torcer para que não. Mas teoricamente 2 carretas para carregar uma planta completa. Então ali o pessoal tá fazendo um pouco de barulho. Então que desviar do caminhão aqui, ó. Isso aqui falta só pintar a logo da máquina aqui, ó.
Aí é 5.000. Essa é a 5.000, uma máquina automática, fazer 4 blocos de 14 por ciclo. Todas as laterais dela usinadas. Aqui, ó. Estamos colocando ali também cilindro hidráulico para fazer a regulagem dos moldes de piso para bloco, para não ter que ficar catraqueando ou pegando um macaquinho. A gente colocou um cilindro hidráulico ali já para facilitar esse lado. E tem um detalhe, galera, que a gente está colocando como opcional. A gente vai colocar como opcional, cara, isso aqui vai ficar muito legal. Colocar bolsa de ar, pessoal. Vai ter a opção de pôr bolsa de ar. Claro que vai ser mais caro, né? Não vai ser pelo mesmo preço. Mas em termos de qualidade técnica ele ajuda bastante. Diminui bastante o desvio padrão dos blocos ou dos pisos. Para máquinas para 4 blocos o desvio padrão geralmente é menor do que máquinas maiores. Para máquinas maiores, se você tem uma máquina de 6, 7, 8 blocos, eu falaria que bolsa de ar é fundamental. Então é isso aí, galera. Finalizando por aqui o vídeo. Galera, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida. Logo logo a gente vai gravar o vídeo dessa máquina em produção. Beleza? Então muito obrigado por assistir. Precisando de qualquer coisa é só chamar a gente.